Olá, meninas, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula, e dessa vez a gente vai falar sobre percentil fetal e restrição de crescimento. Quero muito que vocês prestem bastante atenção, anotem aí e coloquem as dúvidas também aí no caderninho para a gente conversar depois. Bom, vou compartilhar com vocês a nossa aula. Vamos lá entender tudo isso. Então, percentil. Vamos entender o que é o bendito do percentil. Deixa eu ocultar isso aqui para vocês. Quando a gente vai fazer ultrassom, vem lá do ladinho do peso do bebê. O peso do bebê, ou um pezinho, ou escrito percentil. Tá? É sobre esse dado aí que a gente está conversando. O que é o percentil? É o seguinte. Foi feito vários estudos e hoje a gente tem uma tabela do peso fetal de cada bebê por semana gestacional. Então, se o bebê está na semana gestacional 20, na 20ª semana gestacional, ele precisa estar num peso tal ao peso tal, né? Essa é a faixa de normalidade. Se ele está na semana 30, na 30ª semana, ele precisa estar nesse parâmetro de peso aqui. O percentil, ele é isso, ele vai dizer se esse bebê ele está dentro da faixa de normalidade para o peso dele, dentro da semana gestacional dele. Certo? É basicamente isso que eu quero que vocês entendam. É o percentil, é o valor para dizer se esse bebê ele está dentro da faixa de normalidade para a semana gestacional em relação ao peso dele, tá bom? Então, o que é normal? A faixa de normalidade é entre 10 e 90. Então, o percentil desse bebê, ele precisa estar entre 10 e 90, certo para isso? Ok. Quando a gente tiver uma baixa ou uma alta, então, abaixo do percentil 10 ou acima do percentil 90, a gente tem que analisar. Não significa que temos um problema, certo? Pode ser algo genético. Por exemplo, eu sou uma pessoa pequenininha, o meu esposo também. Possivelmente, o nosso bebê, ele vai ser pequenininho. Então, não necessariamente existe um problema. A gente precisa analisar, descartar os problemas para falar que realmente é só genético. Assim também para um bebê grande, um bebê considerado grande, acima do percentil 90. A gente precisa analisar, descartar os problemas para dizer que realmente é um bebezinho grande, porque os pais são grandes, certo? Agora, um bebê que está no percentil de 5 para baixo ou de 97 para cima, são bebês que têm uma potencialidade mais grave. E aí, possivelmente, nesses casos aqui, a gente vai interromper a gestação, tá? Então, a gente precisa entender isso sobre percentil. O que a gente precisa também é ter um sinal de alerta para as mudanças bruscas de percentil, tá? Então, vamos supor, um bebezinho estava lá no percentil 50. De repente, eu fiz uma outra ultrassom e foi para o percentil 30. Fiz uma outra percentil 20. Fiz uma outra percentil 10. Poxa, por que esse bebê está caindo? Por que ele se manteve durante boa parte da gestação no percentil 50 e agora ele está decaindo? Por que isso está acontecendo? Certo? A gente tem que se questionar. Porque o bebê dentro da barriga, ele não perde peso, ele deixa de ganhar peso. E o correto é que semanalmente eles ganhem peso. Então, por que esse bebê que estava no percentil 50, ele foi decaindo de percentil? Isso é uma coisa que a gente precisa analisar e entender o porquê. Analisar mesmo, tá bom? Esse aqui é um gráfico que fala sobre esse percentil. Então, essa linha em cinza é um bebê de percentil 50, um bebê mediano, que está ali dentro da média, certo? A linha amarela é um bebê que está no percentil ali 90 e a linha vermelha, percentil 10, certo? Abaixo do 10, a gente analisa, fica alerta, né? Acima do 90, o azulzinho ali, também a gente analisa, tá bom? Acima do amarelinho. E aí, qual a diferença de um bebê restrito para um bebê pequeno? Eu quero que vocês entendam muito bem isso aqui. Vamos lá. O bebê pequeno é aquele bebê geneticamente pequeno. É aquele bebê que os pais são pequenos. E aí, consequentemente, ele vai ser pequenininho. Porque forma pequena não faz bebê grande. A gente precisa entender isso também.
né? É óbvio que a gente vai descartar. E como que a gente vai descartar? Eu vou falar sobre isso. A gente vai descartar os possíveis problemas, tá? Mas o bebê pequeno, ele é todo pequenininho, gente. A gente precisa entender isso também. Ele é todo rechonchudinho, pequenininho, tá? E isso tem muito a ver com a parte de genética, situação familiar. Agora, como é que a gente descarta que esse bebê, ele é realmente só pequenininho ou se ele está passando por uma restrição de placenta, tá? Ou uma restrição de crescimento, perdão. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa olhar é em relação à placenta. Lembra que eu já expliquei isso em aulas anteriores. A placenta, ela é a responsável por passar toda a parte de nutrição e oxigenação para esse bebê, certo? Então, se a gente está tendo um bebê que é restrito, algum probleminha nessa comunicação aqui a gente está tendo, entende? Então, a gente está tendo algum problema na comunicação. Aí a gente vai pensar, será que é uma pré-eclâmpsia? Será que é uma má inserção placentária? Será que é uma calcificação da placenta? Será que essa placenta sofreu um infarto? Será que a gente está falando de uma estenose do cordão umbilical? O que é isso, gente? Aí o problema já é lá no cordão umbilical. Não é na placenta, mas é na comunicação. Porque a placenta, ela precisa passar esses nutrientes para que esse bebê cresça, se desenvolva, né? E aí, algum problema está acontecendo aqui. Então, a gente olha também para a placenta, tá? Um bebê restrito, possivelmente, ele vai ter algum problema placentário, algum problema nessa região de comunicação aí. Outra coisa que a gente analisa, Doppler. Lembra que eu já falei para vocês? Ultrassom com Doppler é necessário. O bebê que tem restrição de crescimento, possivelmente vai ter alteração em Doppler. Um bebê que é pequenininho, o PIG, que eu falei para vocês que é geneticamente, familiarmente, ele é assim, ele não tem nada de errado, ele só é pequenininho, ele não tem alteração no Doppler. Ele não tem alteração no Doppler. Agora, um bebê que tem restrição de crescimento, ele tem. Por quê? Porque os vasos sanguíneos ali não estão conseguindo entregar o que precisa ser entregue para a placenta para passar para esse bebê. Então, a gente usa o Doppler justamente para ver como que está a saúde das artérias e das veias por ali. Então, a gente olha como é que está sendo entregue, se tem restrição, se essas artérias e veias não estão conseguindo mandar esse oxigênio e essa nutrição para o bebê, tá bom? Inclusive, uma das coisas que a gente olha bastante é o Doppler das artérias uterinas, tá bom? E umbilical, para saber como é que está o fluxo ali, como é que está passando toda essa parte de nutrição para o bebê. Então, lembrando o bebê PIG, que é pequenininho, geneticamente pequenininho, normalzinho, ele não tem alteração de Doppler. Um bebê restrito possivelmente vai ter. Curva de crescimento. Então, um bebê que tem restrição de crescimento, ele vai estar abaixo do percentil 10, tá? Então, lembra que eu falei? Aí a gente, se está abaixo do percentil 10, a gente analisa. Olha Doppler, olha se tem histórico de alguma coisa da placenta que está acontecendo por ali, entendeu? Outra coisa, a medida da barriguinha. Então, no ultrassom, a gente mede a circunferência da barriga. O bebê que é PIG, pequenininho, geneticamente pequenininho, normalzinho, né? É um bebê que é todo pequenininho. Então, a barriga é pequenininha, os bracinhos são pequenininhos, os braços são, as perninhas, a cabecinha, tudo é pequenininho. Ele é um conjunto de pequenininho, fofuchinho, entendeu? Agora, o bebê que tem a restrição de crescimento, a barriga é pequena, mas ele é comprido, os ossos crescem, ele se torna um bebê comprido e uma barriga pequenininha. Então, a circunferência dele é pequena e o fêmur, por exemplo, que é uma das outras coisas que a gente mede, ele é mais comprido. É outro sinal de alerta. Então, a gente vai juntando o quebra-cabeça aí, certo? E a gente analisa essa mãe. Se essa mãe, ela tem pré-eclâmpsia, se ela tem algum probleminha de placenta, né? Se ela teve um sangramento, como é que foi esse sangramento? O que é que aconteceu nesse sangramento? Então, a gente olha e analisa a mãe também. Então, a gente vai juntando as peças. Olha para a placenta, olha para esse Doppler, olha para essa curva de crescimento, olha para a medida da barriguinha desse bebê, analisa essa mãe para a gente bater o martelo, se ele é só pequenininho geneticamente ou se ele está passando por uma restrição de crescimento, certo? E aí, como que funciona a questão desse bebê que está restrito? Realmente, gente, ele é restrito. Olha aqui a ideia, ele é todo compridinho, a barriguinha dele é magrinha, entendeu?
A gente vai medir a circunferência aqui, a barriguinha é pequenininha. Esse aqui é um bebê com restrição de crescimento. Então, a gente vai precisar acompanhar mais de pertinho esse bebê. Por quê, gente? Quando a gente, normalmente, muitas vezes, tá? Quando a gente bate o martelo numa restrição de crescimento, esse bebê também está numa idade gestacional muito prematura. Então, a gente não pode também... A gente tem que pesar na balança os prós e contras, né? A gente tem que tentar segurar o máximo aquele bebê para ele conseguir se manter ali dentro daquela barriga e, como é que eu vou dizer, se desenvolver para que ele consiga sobreviver fora da barriga. Mas a gente também não pode deixar esse bebê muito tempo ali e não recebendo nutrição da placenta. Então, a gente tem que fazer um balanceamento. E como que a gente faz isso? Acompanhando de pertinho. E aí, a gente vai acompanhar o Doppler, tá bom? Principalmente. Então, a gente vai olhar como que estão as artérias uterinas, artérias umbilicais, artérias cerebrais desse bebê, como que está a irrigação desse bebê, para a gente conseguir segurar ele ali o máximo que der, sem que ele sofra, entende? Então, o bebê de restrição de crescimento, a gente fica nesse balance, né, de tentando fazer com que essa mulher, ela também ajude bastante ela na questão alimentar, principalmente na parte de proteína, tá? Importantíssima a ingesta de proteína aqui, para tentar mandar um aporte melhor para esse bebê e ficar cuidando, monitorando essas ultrassons, para que a gente segure ele ali dentro o máximo possível, para que ele se torne um bebê mais desenvolvido, para viver fora do útero, mas que também a gente não segure tanto a ponto dele ficar sem a nutrição que ele precisa da placenta, tá bom? E muito possivelmente vai ser um nascimento mais precoce, onde a gente vai precisar, né, intervir nesse nascimento e trazer esse bebê antes que a mãe entre em trabalho de parto, antes de 40, entre 41 semanas, tá? Que vai ser o mais seguro para esse bebê. Certo, meninas? Conseguiram entender? Essa era a nossa aula sobre percentil e restrição de crescimento. Eu espero que vocês tenham entendido bastante coisa, tá? E é isso, gente. Então, anotem as dúvidas para o nosso Tira Dúvidas, viu? Um beijo e até a próxima aula.